18 de novembro de 2022. O Brasil amanheceu assustado com as declarações do presidente eleito e com o volume de dinheiro da PEC Fura-Teto entregue ontem ao Congresso. E, pelo visto, esses sustos não vão parar tão cedo. Tem muita coisa estranha nessa monstruosa, em todos os sentidos, equipe de transição. O ministro Alexandre de Moraes agora vai atrás de empresários que supostamente estão financiando as manifestações que continuam em todo o Brasil e, mais uma vez, ignorando o devido processo legal. E o CNJ manda juízes tomarem medidas sobre crianças em manifestações contra Lula. Hoje, o nosso Nas Redes vai focar nesses 4 assuntos. Seja bem-vindo. Antes mesmo de assumir o mandato, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já mostrou o tamanho da sua irresponsabilidade. E eu vou me limitar a comentar um trecho do que ele falou lá no Egito, que já causou uma tsunami por aqui. E também uma outra colocação que ele fez, que na realidade é a preparação para acabar de vez com o presidente Jair Bolsonaro e colocá-lo na cadeia, o que muita gente não percebeu. Lula é mais do mesmo. E a versão dele em 2023 vai ser muito pior do que as duas anteriores. E olha que não foi por falta de aviso. Antes mesmo da sua posse, ele conseguiu fazer estragos em apenas uma manhã. Imagine o que ele pode fazer ao longo de 4 anos. O Brasil não merecia isso. Lula criticou na manhã de ontem, dia 17, o cumprimento do teto de gastos em detrimento da destinação de recursos para a área social. Ele disse que não adianta só pensar em responsabilidade fiscal, a gente tem que pensar em responsabilidade social. E acrescentou que para cumprir o teto fiscal, geralmente é preciso desmontar políticas sociais e não se mexe com o mercado financeiro. Aí acrescentou que quando ele fala nisso, as pessoas dizem para ele tomar cuidado, porque a bolsa pode cair, o dólar pode subir. Então, ele disse que se a bolsa cair e o dólar subir, paciência. É inacreditável, mas ele disse isso. Para ele, o dólar aumenta ou a bolsa cai não é por causa das pessoas sérias, e sim pelos especuladores. E ainda aproveitou a concentração de dirigentes de vários países para defender aí a PEC Fura-Teto. Quem acompanhou esse discurso do Lula ouviu aplausos esfuziantes. Era de uma claque petista e não de autoridades. Mas isso a imprensa não mostra, né? O Lula mente, fala mal do atual governo, e tenta se blindar, né, dizendo que vai herdar um país quebrado para uma plateia que não tem noção do que é o Brasil e do que está acontecendo por aqui. Esse pessoal nem lembra aí dos escândalos de corrupção protagonizados pelos governos Lula e Dilma e que foram destaque na imprensa mundial na época. Pelo visto, não é só o brasileiro que tem memória curta. Resultado, dólar subiu, a bolsa caiu, e o risco Brasil foi para as alturas. Olha aí, Lula ataca Bolsonaro durante discurso na COP27. Governo desastroso em todos os sentidos. Começou a narrativa. Mas uma outra fala do Lula chamou a atenção de algumas pessoas, entre elas o advogado Walter Nagelstein. E o que ele disse foi muito grave. O Lula comentou que dói muito participar de um evento como a COP27 e ter que declarar o quanto o Brasil andou para trás desde o golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff e a chegada da extrema-direita ao poder. Ele disse para a plateia que o Brasil vive uma tragédia social, econômica, ambiental e sanitária sem precedentes. Só que ele não diz que o partido dele votou contra o marco do saneamento, né?
Comentou que temos apenas 2,7% da população mundial e respondemos por 12% das mortes por Covid registradas no mundo. Essa tecla aí, com certeza, ele vai bater e muito, né? Ele disse que nós choramos a morte de mais de 610 mil brasileiros e que não chegamos a essa tragédia estatística, como ele se referiu, não por alguma fatalidade, mas sim pela atitude criminosa do atual governo. Veja aí que o Lula mente escancaradamente para o mundo. Primeiro, porque não houve golpe no Brasil. Ninguém aplicou golpe para retirar a presidente Dilma. A Dilma sofreu um impeachment pela sua inépcia, pela sua incompetência. E segundo esse advogado, Walter Naugenstein, que beira até uma debilidade mental. E eu com ele vou concordar em gênero, número e grau, né? O Lula não consegue aceitar, ou finge que não aceita o impeachment da Dilma, que seguiu um rito, né, e foi realizado com cumprimento do devido processo legal, com o aval do Congresso Nacional. Portanto, não houve golpe. Mas o mais grave é o que veio depois, quando ele acusou o presidente Bolsonaro de uma atitude criminosa dolosa, aquela em que o sujeito tem a intenção de fazer, né? O que vai corroborar com a tese de genocídio que está sendo gestada aí pela turma do PT. A linha que eles pretendem seguir é essa aí, para incriminar o presidente. Nesse discurso, o Lula está acusando o Bolsonaro de genocídio para líderes internacionais. E isso aí é só a preparação. O Walter, como advogado, diz que ouvir isso de Lula, quando a gente ouve isso do Lula, né, dá para perceber que a peça acusatória contra o Bolsonaro já está pronta. Veja o que ele disse. Segundo, ele acusa o presidente Bolsonaro de uma atitude criminosa com dolo, ou seja, com vontade, né, de ter levado o Brasil a uma condição que se aproxima à narrativa que eles querem fazer de genocídio. Então, ele diz que não chegamos nesse ponto graciosamente, fortuitamente, chegamos nesse ponto porque houve um crime de vontade. Portanto, ele está acusando Bolsonaro de ter praticado genocídio. Então está muito claro aí, né? A peça acusatória está pronta, não enxerga quem não quer. Nós já chegamos num impasse no Brasil, né? O problema é que o PT não vai descansar. Lula não vai descansar. E eu tenho muito medo de onde nós vamos chegar. Vamos seguir mostrando aqui para vocês a fala do Lula. Vamos lá. O atual presidente do Brasil ironizou a gravidade da doença, zombou dos mortos, atrasou o quanto pôde a compra das vacinas, fez propaganda enganosa e destruiu medicamentos comprovadamente ineficazes contra o vírus. Deixou faltar oxigênio em hospitais, incentivou e promoveu aglomerações, induziu a população à desconfiança quanto à eficácia das máscaras, ajudou a espalhar fake news contra as vacinas, chegando a dizer que elas podem levar as pessoas com HIV a desenvolver o AIDS. Experiências com medicamentos ineficazes, usando seres humanos como cobaia involuntárias, chegaram a ser realizadas no Brasil, reeditando horrores do nazismo. Além disso, cerca de 116 milhões de brasileiros, metade da nossa população, vive hoje em situação de insegurança alimentar e de moderada a muito grave. Bom, gente, quem tem familiaridade com peças jurídicas, especialmente no direito penal, vê que ali está pronta a acusação. Fatos elencados, 1, 2, 3 fatos determinados, né? E todos eles acusando o Bolsonaro de prática de crimes contra a vida das pessoas, né? Esse reforço dessa narrativa. Está pronto o libelo acusatório. Então, primeiro, a história de que o Brasil sofreu um golpe com a presidente Dilma, o que não é verdade. Segundo, que o Brasil foi tomado pela extrema-direita. Quem está falando isso é o líder da extrema-esquerda, né? Acuse-os daquilo que você é. Terceiro,
elencando ali crimes que teriam sido cometidos pelo Bolsonaro. Para mim está muito claro aonde isso aqui vai levar. Aí vocês vão me dizer o seguinte, mas isso é tudo narrativo, isso não existe. Bom, o que eu já descobri é que o dolo está na cabeça do juiz. Às vezes não adianta a parte dizer que não foi, que não teve intenção, que não aconteceu, ou que não era assim. Quando o juiz quer, ou ele enxerga daquela determinada forma, os fatos é o que menos importam hoje em dia, não é mais o que fez, mas quem fez. E assim, infelizmente, está a parcela do nosso judiciário. E esse é o grande problema. Então, para mim, infelizmente, está muito claro, pelo que a gente está vendo aqui, né, que nós estamos chegando nesse momento de impasse. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos mostrar. Até o final esse discurso. Vamos lá. Essa mentira, melhor dizendo. Desses, cerca de 19 milhões, quase 2 vezes a população da Bélgica, chegam a passar um dia inteiro sem ter o que comer. Isso está acontecendo no Brasil, que é o 3º maior produtor de alimento do mundo. E está acontecendo porque o Brasil, que em 2014 saiu do mapa da fome da ONU. Onde é que está acontecendo isso, gente? 30 milhões de pessoas que passam o dia inteiro sem ter o que comer no Brasil. Ele está contando isso. Vocês vejam que o cara que estava no início ali do vídeo acenando positivamente era o ex-primeiro-ministro da Espanha, do Partido Socialista Espanhol. Eles criam uma rede internacional, eles estabelecem uma verdade, entre aspas, reforçam uma narrativa e vivem da mentira, da ilusão e da sala de ecos que a imprensa internacional militante e engajada faz. Está muito claro o que a gente está vendo aqui. Agora, me preocupou muito essa fala do Lula na COP27 ontem, no Egito, que eu estou mostrando para vocês. Me aponta, me indica que o libelo acusatório está pronto, que eles vão prender Bolsonaro, que vão processar e vão prender Bolsonaro, e vocês vão me dizer o seguinte, mas não é assim, tem que ter justiça. Oi? Justiça? Quem vai aceitar a denúncia contra Bolsonaro, quem vai fazer, é qualquer promotor que tenha pendores ideológicos. Não existe isso. Não tem? Já que o promotor tem a autonomia e a independência. Vocês não acham que é o Lula que vai nomear o próximo procurador-geral do Ministério Público Federal? Depois vai cair na mão a acusação do Bolsonaro de quem? Do Fachin? Da Carmen Lúcia? Do Barroso? Do Xandão? Algum deles tem imparcialidade, o que é uma condição, condício sine qua non para julgar. Algum deles tem imparcialidade? Vocês não estão enxergando aí a coisa que está desenhada? Não enxerga quem não quer. E por último, essa narrativa, né, de criar essa ideia de que o Brasil está transformado no caos. O caos foi ontem no Brasil, depois da declaração do Lula. O Brasil é o país que economicamente melhor se recuperou no mundo, o mecanismo está montado. O mecanismo está pronto, não enxerga quem não quer. O grande problema, de novo, é isso. O PT ganhou por uma pequeníssima margem, não tem legitimidade para fazer isso, não tem maioria no Congresso para fazer isso, mas vai nos forçar a nós chegarmos num momento de impasse, muito provavelmente numa ruptura, e talvez coisas que o Brasil não tenha visto até hoje, queira Deus que eu esteja errado. Mas a partir do discurso do Lula ontem lá na COP27, parece para mim, sim, que o mecanismo está montado. Então, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Continuemos vigilantes com relação a isso tudo que está aí. Não tenho dúvida, de novo, do que está acontecendo, de onde nós vamos chegar. Pela primeira vez na história, hoje culpia o que o neoliberalismo trouxe de pior ao mundo. Alta concentração de renda, baixa geração de empregos, destruição de direitos trabalhistas. Bom, vamos lá.
Está pronto o discurso também para voltar atrás da reforma trabalhista, ou seja, encher de dinheiro os sindicatos. E a segunda mentira, nós assumimos o Brasil com 14 milhões de desempregados graças às políticas desastradas do governo do PT e hoje tem 8 milhões. Então ele está dizendo que tem recorde de desemprego, o recorde de desemprego foi quando eles deixaram. Então é o maior mentiroso do Brasil, não tenho dúvida disso. Eu só tenho uma esperança, é de que eles não dominam ainda alguém que pode nos proteger. Embora eles estejam acusando as pessoas que estão buscando oásis, abrigo, albergue nessa força, de serem golpistas e antidemocráticos. Agora, quando a suposta democracia, entre aspas, foi apropriada pela narrativa, pela ideologia e pela militância, só resta aos oprimidos buscarem refúgio em quem lhes pode alcançar a mão e protegê-los contra o mal, contra o abuso e contra a opressão. E eu quero lembrar por último que lutar contra um regime opressor não é ser rebelde, é ser libertador. Impressionante essa inversão da realidade. O Lula tem o STF na mão. E se nada for feito, Lula e os seus companheiros vão tornar Bolsonaro inelegível e certamente vão prendê-lo. Quem tem que ser preso é quem nunca deveria ter sido solto, né? O Brasil inteiro sabe disso. Agora é ver quem vai agir, se é que vão agir. A esquerda está preparando esse terreno aí há anos e, pelo visto, falta muito pouco tempo para eles colherem os frutos, que vão apodrecer rápido. Aqui no Brasil, a equipe de transição cresce a cada dia, né, e usa o pretexto do Auxílio Brasil para que o PT quebre todas as regras relacionadas à responsabilidade fiscal. Demonizaram o tal orçamento secreto, que agora chamam pelo seu verdadeiro nome, emendas do relator. E agora querem usar essas emendas em benefício próprio. Essa PEC fura-teto aí já está dando o que falar, porque o governo eleito quer receber, na realidade, um cheque em branco do Congresso. Olha aí, PEC fura-teto de Lula confirma 175 bilhões de rombo no orçamento. No documento, a retirada dos valores dos programas sociais do teto de gastos pelos próximos 4 anos, do meu ponto de vista, não faz o menor sentido. No fundo, eles querem acabar com o teto de gastos, né? O que deveria ser aprovado pelo Congresso era o valor, né, justamente da diferença de R$400, que já estão no orçamento do ano que vem, para R$600, conforme foi prometido por ambos os candidatos. Também tem a questão aí do aumento do salário mínimo, que poderia entrar também nessa PEC. Mas isso só por um ano, né? Só que eles querem a licença para gastar durante todo o governo. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Brasil depois da posse do Lula, mas eu posso dizer para você com toda certeza de que coisa boa não vai ser. Se a gente observar os nomes que fazem parte da equipe de transição, a gente tem aí uma tragédia anunciada. Hoje tem menos um, né? Porque o Guido Mantega pediu demissão. A reação a ele foi a pior possível. Mas a gente tem nomes como Renan Calheiros, Jader Barbalho, Helder Barbalho, Omar Aziz, Gedel Vieira Lima, o homem dos 50 milhões que encontraram no apartamento dele, né? Randolfo Rodrigues, Cátia Abreu, Manuela Dávila, está desenterrando gente que já não tem expressão política no seu estado, né? Tem o André Janones, que fez o que fez aí durante a campanha, todo mundo viu. Tem a tal de Sônia Guajajara, o Capitão Cueca, o Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos, João Pedro Stedley, entre outros, né? Inclusive uma secretária do Foro de São Paulo e um diretor da Fundação Jorge Soros. Essa manchete saiu essa semana, né? Diretor da Fundação de Soros participará da transição de Lula. Já são mais de 200 pessoas. E pelo nível, dá para imaginar a farra que vem por aí. E o ministro Alexandre de Moraes voltou de Nova York com sede de vingança, né? Como ele não pôde fazer nada com relação aos protestos que aconteceram durante a sua estada nos Estados Unidos, agora ele parte para cima de supostos financiadores das manifestações
que acontecem em todo o Brasil. Em decisão inacreditável, Moraes determina o bloqueio de contas bancárias de quase 50 empresas. Em uma decisão realmente inacreditável, né? Ontem o Alexandre de Moraes, ele determinou o bloqueio imediato das contas bancárias de 43 pessoas físicas e jurídicas, supostamente envolvidas em atos antidemocráticos contra o resultado das eleições. Ele diz que o bloqueio é necessário, adequado e urgente diante da possibilidade de utilização de recursos para financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos. Realmente, o sistema acusatório brasileiro garantido pela Constituição não existe mais. O próprio ministro comete um ato mais do que antidemocrático, né? Um ato inconstitucional. O Ministério Público é ignorado. Você vê que essas pessoas que ele mandou bloquear aí as contas não têm foro privilegiado e são vítimas de decisões inconstitucionais de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como as demais pessoas incluídas no inquérito do fim do mundo, seus advogados não vão conseguir informações para garantir a defesa dos seus clientes. Agora veja o que o ministro disse. Efetivamente, o deslocamento inautêntico e coordenado de caminhões para Brasília para ilícita reunião nos arredores do quartel do Exército, com fins de rompimento da ordem constitucional, inclusive com pedidos de intervenção militar, mediante interpelação absurda do artigo 142 da Constituição Federal, pode figurar como crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, afirmou Alexandre de Moraes. Mas aí é bom lembrar o que diz o artigo 1º da nossa Constituição. Ele diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. A manifestação do pensamento é livre, até para questionar o resultado de uma eleição. E qualquer abuso cometido vai ser responsabilizado nos termos da lei. Num país verdadeiramente democrático, quem se sentir prejudicado vai recorrer ao Ministério Público. É o Ministério Público que vai verificar se é factível ou não a instalação de um inquérito, que aí vai reunir provas e evidências. E se houver uma denúncia, aí é que o juiz vai julgar e o acusado também vai ter amplo direito de defesa. Só que o manda-chuva do Brasil inverteu tudo. Primeiro bloqueia as contas e depois manda investigar. E dane-se o Ministério Público. Agora, tem uma outra aí, né? Essa é de doer. O Conselho Nacional de Justiça manda juízes tomarem medidas sobre crianças em manifestações contra Lula. O Corregedor Nacional da Justiça, Luiz Felipe Salomão, deu 5 dias para juízes das varas de infância e juventude verificarem se há crianças e adolescentes em acampamentos destinados aos protestos contra Lula. E ainda mandou os magistrados tomarem medidas para prevenir ou corrigir situações de risco. O corregedor determinou a identificação de elementos que possam colocar em risco direitos das crianças, como condições de higiene e alimentação, frequência à escola, direito ao lazer e moradia. E, de acordo com a decisão do Salomão, os juízes da infância deverão apresentar relatório detalhado em 10 dias com a identificação dos locais, das irregularidades constatadas e as providências adotadas. Em sua decisão, o magistrado afirmou que as manifestações têm caráter ilegal, inconstitucional e ilegítimo. Há controvérsias. E dado o cenário de possível prática de crime, segundo ele, as condições dos acampamentos não são adequadas a menores de idade. Você está vendo que querem sufocar de qualquer maneira as manifestações democráticas e legítimas de uma população que não aguenta mais tantos abusos e arbitrariedades, né? Só que as atitudes desses ministros só estão agravando o problema.
E isso tem tudo para não acabar bem. Tenha um bom dia.